Nós estávamos aqui orando, buscando a presença de Deus, que, diga-se de passagem, foi maravilhoso, foi muito maravilhoso. E eu quero trazer para todas as pessoas a importância de se crer. O Senhor Jesus disse que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É o que está acontecendo agora. Você não está tendo a presença, ou seja, como diz, de corpo presente, né? O pastor, mas você está tendo a oportunidade de estar nos assistindo por essa live pelo Facebook. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele está agindo aí na sua vida e no seu coração. Bom, se você está com a sua Bíblia aí agora, abra no livro de Marcos, o livro de Marcos, no capítulo 16, vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 16, que fala o seguinte: o crer no Senhor Jesus. Diz aqui no versículo 15: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus estava falando sobre o evangelho, ele estava falando sobre ele, ir por todo mundo e pregar sobre ele, porque Jesus é o evangelho. Jesus é o centro do evangelho. Mas hoje as pessoas têm colocado outras coisas no centro do evangelho. Não estou aqui criticando pregadores, jamais. Mas o que eu estou falando é do cuidado que as pessoas têm que ter ao dizer que estão pregando o evangelho, porque o centro do evangelho é Jesus Cristo. Ele é o centro. Hoje se foca muito a prosperidade. Errado, pastor? Não, jamais. Quem não quer prosperidade? A Bíblia diz que a prosperidade é o dom de Deus, mas prosperidade não é o centro do evangelho. Muitos pregam apenas o milagre, a cura. Quem não quer o milagre, a cura, não é verdade? Ainda mais nos dias de hoje, do que está acontecendo. Quem não quer o milagre? Quem não quer a cura? É de Deus também. Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, mas o milagre e a cura não é o centro, não é o centro do evangelho. Então, entenda isso. Hoje se fala muito em família, sabe? Cuidado. Isso aí também não é o centro, família não é o centro. Se nós formos ver, até Jesus falou que a família seria os nossos inimigos também. Ele estava falando no sentido da perseguição por ele. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus é o centro de tudo. Mas quem você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Até o Senhor Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, Jesus é o centro do evangelho. Então, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele estava falando: fala sobre mim, eu sou o evangelho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Então Jesus, ele é o evangelho, ele é o verdadeiro evangelho a ser pregado, porque as pessoas, elas têm que crer
nesse Evangelho, elas têm que crer em Jesus, porque o Senhor Jesus é o nosso caminho para a vida eterna. O Senhor Jesus é a nossa verdade que precisamos para chegarmos a Deus. Então, ide por todo o mundo. Você sabe que existem vários mundos, né? Tem o mundo das drogas, tem o mundo dos homossexuais, tem o mundo, enfim, cada um vive no seu mundo. Você pode ver, até a sociedade é dividida em mundos. Tem a sociedade, tem a classe A, classe B, classe C. São mundos que as pessoas vivem diferentes. Juízes anda com juízes, desembargador, enfim, advogados anda com advogados. Então você vê que cada um tem a sua classe, o seu mundo, e o Evangelho precisa chegar em todos os mundos, em todas as pessoas. O mundo dos viciados, o Evangelho precisa ir em todos esses lugares. Quando eu estou falando Evangelho, eu já deixei claro, estou falando Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é o centro da pregação do Evangelho. Por quê? Porque ele diz aqui no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, crê em quem? Nele, em Jesus, e for batizado será salvo. Quem porém não crer, ou seja, quem não crer em Jesus e não for batizado, será condenado. Por que Jesus falou isso? Porque realmente nós sabemos que hoje há todo tipo de crença. Nem todo mundo crê em Jesus, não. Nem todo mundo crê em Jesus. Você pode ver o que aconteceu agora no carnaval. O que fizeram no carnaval? E não é de hoje não, ano passado teve a perseguição com Jesus no carnaval, esse ano a mesma coisa. Eles estão expondo a figura de Cristo, estão escarnecendo de Jesus nos dias de hoje, e o povo está aplaudindo no carnaval, o povo está aplaudindo, o povo está dando voto. Então nem todo mundo crê em Jesus, nem todo mundo acredita em Jesus. Você vê que o diabo usando da mídia, usando para as pessoas odiarem a Jesus, para as pessoas odiarem ao nosso Senhor Jesus. Você vê o que estão fazendo. A Porta dos Fundos, o que fez? Lançou um filme sobre Jesus, Jesus homossexual. Então você vê que as pessoas estão desprezando o Filho de Deus. E tem multidões aplaudindo, tem multidões achando bonito, tem multidões voltando. Meu irmão, Jesus disse: quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. E Jesus, entenda, esse Jesus que muitos estão maltratando nos carnavais, que estão escarnecendo dele nos filmes, em novelas e etc. Esse Jesus, que é uma figura, né? Nós sabemos que as pessoas fazem encenação, mas colocam o nome dele, o nome que está acima de todos os nomes. Eu não estou falando que aquele ator que está lá é Jesus, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que aquela pessoa está encenando o Filho de Deus, e com zombação, com escárnio, escarnecendo de Jesus Cristo. É a roda dos escarnecedores. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos levantar a bandeira de Jesus. Nós que somos cristãos, precisamos assumir a nossa fé nesse Jesus, o Filho de Deus que nós servimos e nós adoramos. Então, Jesus
é a nossa única chance de vida eterna. Eu vou ser até um pouco aqui meio ousado nas palavras. Jesus é o nosso passaporte. É o nosso passaporte para a vida eterna, para a salvação. Então, como é que as pessoas estão aí judiando e desprezando aquele que pode nos salvar? É o único. É o único. O único que pode nos salvar se chama Jesus. Jesus. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus. Não tem outro. Vamos lá. 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, você que está com a sua Bíblia aí, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, e versículo 5 diz: porque há um só Deus, e um só mediador. Olha só, porque há um só Deus. As pessoas não falam, só tem um Deus, só existe um Deus. Olha só, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está aqui. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está aqui, está escrito, pastor Everaldo. Está escrito. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós temos que crer nele. Ele é o centro do Evangelho. Mas por que a Bíblia está dizendo há um só mediador, há um só? Por que tem religião que prega um monte? Por que tem religião que está levando as pessoas a crer em outras pessoas, a não ser um só, se chama Jesus? Religião que leva as pessoas a adorarem homens, a pessoas que já morreram, que já viveram há tantos anos atrás. Religião que leva as pessoas a se prostrarem diante de uma imagem de escultura, de uma imagem que se chama João, de uma imagem que se chama Pedro, de uma imagem que se chama apóstolo, Paulo, de uma imagem que se chama não sei lá das quantas, Luzia, meu Deus do céu, para com isso, gente. Há um só, está aqui, um só, Jesus Cristo. Não é a Maria, a mãe de Jesus também não. Mas como tem religião que insiste em levar as pessoas a acreditarem numa imagem de escultura, acreditarem na mãe de Jesus, mais do que em Jesus. Como é que pode isso? A Bíblia é clara, Jesus é o centro de tudo. Está aqui, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo está aqui. É o único mediador entre Deus e o homem. Não é a mãe dele não, pessoal. Não é a mãe de Jesus não. Não é Maria não. Por que você está aí orando, rezando a Maria, pedindo a ela para compadecer? Está aqui, a Bíblia está dizendo: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o único mediador, meu amigo, minha amiga. Então por quê? Por isso estou falando, cuidado. Jesus é o centro do Evangelho. Não vai cair nessa mentira não. Essa imagem aqui em casa aqui é como se fosse um retrato do meu pai, do meu avô, do meu tataravô. Para com isso, meu amigo.
Isso é pecado, isso é idolatria. Nós adoramos o Filho de Deus, Jesus Cristo. É a verdade. Você quer ouvir a verdade ou você quer que eu fique enrolando você? Você quer a verdade? Eu estou falando a verdade. Ah, pastor, está falando da minha religião, está falando... Olha, eu estou falando de Jesus. Se a tua religião não tem Jesus como único mediador entre Deus e os homens, me perdoe dizer, a tua religião é uma mentira. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Ah, pastor, mas lá também fala de Jesus. Aqui está dizendo, porque há um só. Você pode ir em qualquer igreja evangélica. Você pode ir em qualquer igreja evangélica. Você vai ver, há um só que todos adoramos. Jesus. Jesus. Você pode ir em qualquer igreja. Eu não sei do pastor Veraldo. Estou brincando com o pastor, ele está aqui comigo. Daqui a pouco ele vai trazer uma palavra. Todas as igrejas. Ele é o centro. Ele é o centro. Todas as igrejas adoram. Todas as igrejas têm o nome dele lá. Seja Jesus, seja Yeshua, seja, enfim, é o nome dele. Todos têm o nome Jesus. Porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único mediador. É Jesus. Não tem outro. Não tem outro. Atos capítulo 16. Vamos lá. Atos no capítulo 16. Atos capítulo 16. E versículo 31. Atos 16, 31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, crê no Senhor Jesus. Está vendo como a Bíblia aponta para Jesus? Crê em Jesus, vai ser salvo tu e tua casa. A Bíblia não está dizendo, ó, crê na Maria, crê no João, crê no Pedro, crê na Imanjá, crê não sei mais em quem, crê mais não sei... Não, Jesus está dizendo, crê no Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação vem por crer em Jesus. A minha salvação, a salvação da minha família vem por crermos em Jesus. Apenas o único. A salvação vem apenas por crermos em Jesus. Um só. Você tem quantos aí que você tem buscado? Você tem quantos aí que você tem feito aí as suas orações, suas rezas? Para quem? Jesus Cristo é a nossa única chance de vida eterna. Não tem outro. João capítulo 3 diz assim também. Aqui João capítulo 3 diz assim: João capítulo 3 e versículo, todo mundo conhece, 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus foi nos dado, Ele é o centro do Evangelho. Se crermos nele, não vamos perecer, nós teremos a vida eterna. Graças a Deus. Eu quero fechar agora em João capítulo 14, aqui mesmo em João, só que no capítulo 14, que diz assim, João capítulo 14 e versículo 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por que Jesus disse isso? Porque ele já sabia que nos tempos futuros, como hoje, havia tantos caminhos, a religião, a denominação, a instituição religiosa que não tem Jesus Cristo como único caminho é mentira. A religião que não tem Jesus como único, só único, é mentira. Muitos estão levando as pessoas a crerem em espíritos malignos, a caboclos, a orixás, guias, a invocar os espíritos. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. E ele diz para terminar: ninguém, olha só, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Viu o que Jesus falou? E aí? Aonde que você está buscando a Deus? Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele apontou para ele: ninguém. Ele disse: ninguém. Você que está em casa,